O Espírito Santo, ou o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o Espírito Santo, porque o Espírito de Deus é puro. Então, nós chamamos de Espírito Santo. O Pai é o único Deus soberano, supremo. E lá fala, né? O Pai é o único Deus. E o Espírito Santo é o Espírito de Deus. É um Espírito que emana de Deus e também é o mesmo Espírito de Cristo. Porque o Pai e o Filho é um Espírito em verdade. Então, o mesmo Espírito que tem o Pai, tem o Filho, porque o Pai deu o Filho o seu Espírito. Então, o Senhor Jesus, o Espírito Santo não é Deus e nem uma pessoa. Por quê? Porque a Bíblia diz, não terás outros deuses diante de mim. Está lá no primeiro mandamento, Êxodo 23. Então, pelo primeiro mandamento, nós sabemos que o Espírito Santo não é um Deus, de maneira nenhuma. E ele também não é uma pessoa, porque espírito é espírito, pessoa é pessoa. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então, o Senhor Jesus não é Deus também. Ele é o mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito de Deus. O homem tem o Espírito do homem. É aquele que Deus soprou nas narinas do Adão. Aquele é o Espírito do homem, o fôlego de vida. E o Espírito de Deus é o poder de Deus, é o fôlego de Deus. No batismo do Senhor Jesus, o Espírito de Deus se manifestou como uma luz, no formato de uma pomba. Pomba é símbolo da paz. Então, o Espírito desceu ali em formato de uma pomba. E não uma pessoa, uma luz, ali em formato de uma luz. E lá em Atos 2 diz assim, no Pentecoste veio o Espírito Santo como um vento forte. Fala lá, um vento forte, ou um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam assentados, onde os discípulos estavam sentados. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos receberam o poder de Deus. Não foi ali uma pessoa que veio e tomou conta daquele povo ali. Não foi uma pessoa que foi derramada ali no dia de Pentecostes. Foi um forte vento que encheu toda a casa e eles foram tomados, cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é fôlego de Deus. É o poder de Deus. Lá em Atos 2,3 diz assim, diz também que o Espírito Santo mostra que o Espírito de Deus se manifestou em línguas de fogo. Como línguas de fogo. Não era língua de fogo. Como línguas de fogo. Na aparência de línguas de fogo. Que passou sobre cada um dos discípulos. Que pousou sobre cada um. Em Atos 1,8 diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder de Deus. Jamais ele é uma pessoa.
e muito menos Deus. Ele é o Espírito de Deus, poder de Deus. Isso prova que ele é o poder de Deus. O Espírito é o poder de Deus, Espírito de Deus. O Espírito Santo é o sopro de Deus. Lá em João 20, 22 diz assim: e havendo dito isso, soprou sobre eles, os discípulos, e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Jesus soprou e disse para os discípulos: recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo é o sopro do Pai e o sopro do Filho. Nesse sopro há luz, poder, inteligência. O Espírito Santo foi soprado sobre os discípulos. Isso prova que o Espírito Santo é um poder que está no Pai e no Filho, porque o Filho recebeu também do Pai o Espírito Santo, né? E o Senhor Jesus é Filho de Deus, recebeu toda a autoridade de Deus. Lá em Mateus 28, 18 diz assim, o Jesus falando: todo poder me foi dado no céu e na terra. Por isso o Senhor Jesus soprou o Espírito Santo sobre os discípulos, porque tinha autoridade para fazer isso. Ele tinha o Espírito de Deus nele e ele também tinha autoridade para soprar o Espírito Santo. A Bíblia nunca diz que o Espírito Santo é uma pessoa. Se você acredita que o Espírito Santo é uma pessoa, você não tirou isso na Bíblia, tá? Você não foi da Bíblia. Você aprendeu em qualquer outro lugar, menos da Bíblia. Os profetas nunca falaram que o Espírito Santo é uma pessoa e que é Deus. Nunca, nenhum dos profetas. Os discípulos também nunca falaram que o Espírito Santo é uma pessoa. De forma nenhuma. E Jesus também nunca falou. Nunca o Senhor Jesus falou na Bíblia que o Espírito Santo é uma pessoa. Jamais ele falou. E Deus, o soberano Pai, também nunca disse que o Espírito Santo é uma pessoa. Mas as igrejas aí do mundo pregam a mentira de que o Espírito Santo é uma pessoa. Porque eles negaram o primeiro mandamento, criaram mais 2 deuses para substituir, para colocar ao lado de Deus, para destruir o primeiro mandamento, e com essas façanhas satanistas, eles é obrigado a dizer agora que o Espírito Santo é uma pessoa.